Olá, turma do sexto ano, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Estamos iniciando agora a nossa sexta aula referente à nossa quarta unidade de estudos. Na aula de hoje, nós daremos início ao estudo do capítulo 11. Nós vamos estudar sobre as medidas de capacidade. Então, vocês vão abrir aí o livro de vocês na página 303, que nós vamos estudar sobre essa medida, a de capacidade. Capacidade é, então, a medida do espaço interno de um recipiente, que pode ser preenchido por um gás ou por um líquido. Nós vimos na aula anterior e estudamos a medida de volume, ou seja, nós vimos em determinado recipiente a quantidade de ar que cabe ali dentro. Então, agora nós vamos saber a capacidade. Se eu encher esse recipiente com gás ou com um líquido, qual é essa quantidade que vai caber ali? Então, quando nós falamos de volume, nós medimos em metros, né? Metros cúbicos. Aqui nós estamos falando de um líquido e de um gás. Logo, essa medida vai ser em litro. Então, a capacidade vai ter a sua unidade em litro. Quando a gente quer saber a quantidade de líquido que cabe dentro de um recipiente ou de um gás, quem compra o gás de cozinha, por exemplo, sabe que é medido por litro. A unidade fundamental para medir a capacidade é o litro. Ele é representado sempre por um L minúsculo, tá? Essa unidade corresponde ao espaço ocupado por um cubo que tem um decímetro de aresta. Então, essa é a unidade central. Nós vamos ver que eles têm os múltiplos e os submúltiplos, assim como as outras medidas. Então, quando eu quero falar de um litro, né, de um litro de alguma coisa, um litro disso vai caber dentro de um cubo que tem um decímetro de aresta. Então, nós sabemos que tem um metro, decímetro, centímetros. Então, o decímetro de aresta é aquele, vai caber um litro ali dentro, nesse cubo aqui de um decímetro de aresta, tá? Cada 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Então, quando a gente quer saber a capacidade de um determinado recipiente, o que nós fazemos primeiro é medir qual é o volume dele, tá? Qual a quantidade primeiro do volume, a quantidade de ar que cabe ali dentro, e depois a gente transforma isso em capacidade. Aí a gente encontra, assim, a quantidade de litros de um líquido ou de um gás que cabe ali dentro. Cada 1 metro cúbico que eu encontrar vai corresponder a 1000 litros. Ou seja, se eu quero saber qual é a capacidade, eu vou multiplicar o valor do volume por 1000, tá? Sendo que o volume esteja em metros cúbicos. Então, se você calculou o volume em centímetros cúbicos, você vai ter que transformar em metro cúbico para poder encontrar a capacidade. Essa aqui, então, a capacidade vai ser o valor do volume vezes 1000. Aqui tem a tabela de transformação. A unidade fundamental, como eu falei, é o litro. Então, nós temos os múltiplos, que são os maiores, decalitro, hectolitro, quilolitro. E os submúltiplos, decilitro, centilitro e o mililitro. Então, cada uma dessas casas vai corresponder a 10 unidades. Então, se eu quero transformar do litro por decilitro, eu vou ter que multiplicar o valor por 10. Se eu quero transformar do litro para o centilitro, aí eu multiplico por 10 duas vezes ou multiplico por 100. Se eu quero transformar de litro para o mililitro, eu vou multiplicar por 10 3 vezes ou eu multiplico por 1000. E nos múltiplos, se eu tiver do litro e eu quiser para uma unidade maior, aí eu vou dividir por 10 cada uma das casas. Então, se eu estou no litro e eu quero ir para o decalitro, eu vou dividir por 10 uma vez. Se eu estou no litro e eu quero ir para o hectolitro, eu vou dividir por 10 duas vezes, ou então eu divido diretamente por 100. Se eu estou no litro e quero ir para o quilolitro, aí eu vou dividir por 10 3 vezes, ou então eu divido diretamente por 1000. Então, da mesma forma que nós fizemos com medida de comprimento, fizemos com medida de área, medida de volume, a medida de capacidade também tem essa tabela aqui de transformação.
Então, sendo que cada uma dessas casas correspondem a 10 unidades. Assim como na medida de comprimento também corresponde cada uma dessas a 10, sendo a medida de comprimento o metro e a medida de capacidade o litro. Eu vou resolver alguns exemplos para vocês verem como é fácil transformar, né, encontrar capacidade. Então, a gente encontra o volume e assim a gente consegue descobrir qual é a capacidade de um determinado recipiente. Ou então, o problema já vai dizer qual é o volume daquele recipiente. Esses exemplos que eu vou fazer para vocês são 3. O primeiro está na página 305. É um exemplo que veio no livro de vocês podem inclusive acompanhar. Quantos litros de água são necessários para encher completamente uma caixa d'água com o formato de um paralelepípedo retângulo, cujas dimensões são 0,90 metros de comprimento, 0,70 metros de largura e 0,80 metros de altura? Então, a primeira coisa que sempre eu indico, fazer a representação geométrica, tentar desenhar isso. Então, ele quer saber uma caixa d'água que tem o formato de um paralelepípedo, que é esse aqui, nós vimos. Lembra o quê? Lembra uma caixa de sapato, uma caixa de sabão, lembra algumas piscinas, tá? Então, essa caixa d'água tem esse formato. Quais são as dimensões? Ele fala, ó, 90 metros de comprimento. Então, aqui o meu comprimento, 0,90 metros de comprimento. Então, aqui, ó, 0,90 metros no comprimento. Fala da altura. A altura aqui, 0,80 metros de altura. E também a largura, 0,70 metros de largura. E eu vou encontrar primeiro o volume. Veja que ele pediu a capacidade, qual a quantidade de litros. Então, é a capacidade. Mas eu preciso encontrar primeiro o volume. Então, eu vou encontrar aqui, ó, meu volume. Nós vimos na aula anterior, na aula de número 5. Se você não assistiu, retorne um vídeo e assista. Que o volume, a fórmula para calcular o volume de um paralelepípedo ou de um cubo é multiplicar o comprimento pela largura pela altura. Então, eu vou multiplicar esses 3 valores. E eu tenho que prestar atenção que os 3 estejam com a mesma unidade. Então, ó, metro, metro e metro. E para o cálculo da capacidade, eu preciso que todos estejam em metro. Se for dado os 3 em centímetros, eu vou ter que transformar os 3 para metro. Se eu pedir só o volume, você pode fazer de qualquer forma. Mas se eu peço a capacidade, você calcula o volume e depois tem que transformar para metros. Então, vamos lá, tá tudo em metros. Volume vai ser 90, 0,90 vezes 0,70 vezes 0,80. 90 centésimos vezes 70 centésimos vezes 80 centésimos. Vocês podem fazer isso na calculadora se vocês quiserem, ou manual. O resultado vai dar 0,504 metros cúbicos. Observe que aqui eu estou calculando o volume. Medida, a unidade de volume é o metro cúbico. Está todo mundo em metro, metro cúbico. Então, aqui dá 504 milésimos metros cúbicos. Só que o problema pediu a quantidade em litros. Ele não quer o volume, ele quer a capacidade. Nós vimos que para eu encontrar a capacidade, cada 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Ou seja, para eu encontrar a capacidade, eu vou multiplicar o valor do volume em metros cúbicos, tem que estar em metros. Se aqui não tiver em metros, você tem que transformar no final por 1000. Então, aqui, ó, o meu volume é 0,504. Então, vou fazer 0,504 vezes 1000. Como resultado, eu vou ter 504, aí sim, litros. Porque agora eu já estou encontrando a minha capacidade. Então, o volume é 504 milésimos de metros cúbicos. E a minha capacidade, aqui é o meu volume, e a minha capacidade são 504 litros. Lembrando que para encontrar a capacidade aqui, esse volume tem que estar em metros cúbicos. Se não tiver, vocês precisam transformar. Outro exemplo. Calcule a capacidade em litros de uma piscina com as seguintes dimensões: 8 metros de comprimento, 6 metros de largura e 0,8 metros de profundidade. A piscina tem mais ou menos esse formato. De novo, parece um paralelepípedo, né? Aí as dimensões: 8 metros de comprimento, 0,8
que é 1,80 m, tá? 0,8 metros de profundidade, que é a altura, e a largura, 6 metros. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou encontrar o volume dessa piscina. Nós vimos que para calcular o volume, eu vou multiplicar o valor do comprimento pelo valor da largura, pelo valor da altura. Vai ficar, volume vai ser 8 vezes 6 vezes 1,8, que vai dar 86,4 metros cúbicos. Como tudo aqui está em metros, a minha resposta está em metros cúbicos, tá? E agora eu vou encontrar a capacidade, que é a quantidade de litros que vai caber de água, né, dentro dessa piscina. Então, a capacidade, nós vimos que cada 1 metro cúbico vai corresponder a 1.000. Por isso que o volume tem que estar em metro cúbico. Se não tiver, transforma. A capacidade vai ser a quantidade do volume vezes 1.000. Então, a capacidade vai ser 86,4 vezes 1.000. Realizando essa multiplicação, dá 86.400 litros. Vamos para outra questão, o último exemplo, que está na página 306. Em uma festa, o consumo total de refrigerante foi o seguinte. Então, 10 unidades de refrigerantes de 2 litros, 8 unidades de refrigerante de 1,5 litro, 6 unidades de refrigerante de 600 ml e 24 unidades de 350 ml. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é deixar todo mundo com a mesma unidade, que é em litros. Aqui, ó, litro, aqui está em ml, e aqui também em ml. Então, vamos transformar 600 ml em litro e 350 ml em litros. Então, a primeira coisa, transformar. Primeiro, vou transformar. Cada 1 ml corresponde, para transformar, né, de ml para litro, eu vou dividir por 1.000. Lembra daquela tabela que eu mostrei aqui logo no início? Se tem litros, decilitro, centilitro, mililitro. Então, de mililitro para centilitro, divide por 10. De centilitro para decilitro, outro 10 já vai 100. De decilitro para litro, outro 10 vai 1.000. Então, de mililitros para litro, eu tenho que dividir por 1.000, ou eu vou dividir 3 vezes por 10. O primeiro, 600 ml dividido por 1.000. Então, eu quero transformar esses 600 aqui para litros. Então, divido 600 para 1.000. Vai dar 0,6 litros. Segundo, eu quero transformar 350 ml em litros. Divido 350 para 1.000. Vai ficar 0,35 litros. Então, esse aqui, que era 600 ml, ficou 0,6 litros. E o que era 350 ml ficou 0,35 litros. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos calcular as quantidades de cada refrigerante. Ora, foram 10 unidades de 2 litros, 8 unidades de 1,5 litro, 6 unidades de 0,6 litros, 24 unidades de 0,35 litros. Então, vou calcular a unidade total de cada um deles. Primeiro, vou fazer 10 vezes 2 litros, que é esse primeiro aqui, 10 vezes 2 litros, que vai dar 20 litros. Segundo, eu vou fazer esse aqui, 8 vezes 1,5 litro, que vai dar 12 litros. Terceiro, eu vou fazer esse aqui, 6 vezes 0,6 litros, que vai dar 3,6 litros. E, por último, 24 unidades, 24 vezes de 0,35 litros, que vai dar 8,4 litros. E, para finalizar, eu vou somar essas 4 quantidades em litros. Então, o que eu fiz primeiro? Transformei, deixei todo mundo com a mesma unidade. Encontrei a unidade, a quantidade de litros de cada um deles, dos 4, e agora eu vou somar os 4. Então, 20 mais 12 mais 3,6 mais 8,4, que dá 44 litros. Então, nessa festa foi consumido 44 litros de refrigerante. Eu precisei fazer transformação, calcular a quantidade e, enfim, somar a quantidade final de refrigerantes. Para vocês exercitarem esse conteúdo da medida de capacidade, transformações também, vocês vão fazer a atividade que está na página 299, das questões 37 até a 43. Bons estudos e até a próxima aula!